Nós, metodistas, cremos no nascimento de Jesus. Quando hoje antecede-se dias do nascimento de Jesus, gostaríamos de conversar com você a partir da nossa tradição bíblica e da tradição da Igreja Metodista sobre crer em Jesus, no seu nascimento, na sua vinda e no significado desta vinda neste mundo. Ouçamos o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 33. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Palavra do Senhor. Nós, metodistas, cremos no nascimento de Jesus. Conhecemos as histórias da Bíblia, participamos da adoração, do advento e também da véspera de Natal a cada ano. Ouvimos muitas canções de Natal e quase todos os filmes de Natal e tantas coisas especiais. Mas perguntamos: o que é o Natal, o nascimento de Jesus? Nós, metodistas, sabemos muitas coisas sobre o Natal, mas como a maioria das coisas, sempre há mais para aprender e saber a partir da Palavra de Deus, da história e da tradição da Igreja. Aqui estão mais algumas coisas boas e interessantes que nesta oportunidade nós aprenderemos juntos e juntas. Interessante, quando falamos sobre o Natal, vamos começar a analisar a partir de John Wesley, o fundador do movimento metodista. Você sabia que John Wesley nunca publicou um sermão sequer sobre o Natal? Se você pesquisar por sermões de Natal de John Wesley, não encontrará nenhum. Ele nunca publicou. Um dos motivos pode ser que quando os puritanos chegaram ao poder na Inglaterra em meados de 1600, o Natal ele caiu em desgraça, em desuso, né? E talvez John Wesley, influenciado por este pensamento, pois viveu mais ou menos nesta época, assim então também poderia ter alguma visão contra o Natal. As autoridades, elas aprovaram leis que tentavam proibir, nesta época, a celebração do Natal. Na véspera de Natal, algumas cidades até enviavam pregoeiros que andavam pelas ruas gritando: não ao Natal, sem Natal, não haverá Natal. E foi em meados de 1800 que o Natal ele veio a ressurgir novamente na Inglaterra. A rainha Vitória e o príncipe Alberto eram de origem alemã e popularizaram a tradição da árvore de Natal na Inglaterra. A popularidade também de Christmas Carol, de Charles Dickens, publicado em 1843, também pode ser responsável pelo surgimento deste feriado tão importante. A Christmas Carol é um livro de autoria de Charles Dickens, com várias traduções, inclusive no português, né?
sendo uma delas um conto de Natal. O livro ele foi escrito em menos de um mês, originalmente, para pagar dívidas, mas tornou-se um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e uma das mais célebres obras de Dickens, né? E assim então o movimento metodista de John Wesley começou na Inglaterra durante aqueles 200 anos de supressão do Natal. Como resultado, não há evidências de que eles celebravam o Natal, a não ser como um culto especial de adoração. Já na Nova Inglaterra, ou nos Estados Unidos, porque nesta época muitos foram para a Inglaterra, ou seja, para a Nova Inglaterra, né? Da Inglaterra para a Nova Inglaterra, melhor explicando, e lá então instalaram várias colônias na Nova Inglaterra, que hoje é conhecido como os Estados Unidos. Então, todas as vezes que nós falarmos sobre Nova Inglaterra, nós estamos falando dos Estados Unidos. Na Nova Inglaterra, muitos imigrantes ingleses, naquela situação ali na América, eles também eram puritanos e sustentavam a não celebração do Natal. Somente em 1600, em Boston, eles aprovavam uma lei segundo a qual as pessoas deveriam ser multadas em 5 shillings, que era a moeda da época, por não trabalharem no Natal. E em 1870 o Natal se tornou então um feriado nacional nos Estados Unidos. Os metodistas mais tarde se referiam a uma conferência que eles tiveram em dezembro como conferência de Natal. Como você observa, sempre na história da igreja, no caso também da igreja metodista, houve essas dúvidas e essas polêmicas sobre o Natal. Como hoje nós temos também dúvidas e polêmicas sobre a árvore de Natal, sobre presépios, sobre a data que Jesus teria nascido. Então, essas polêmicas também aconteceram na história da igreja metodista. Já Charles Wesley, irmão de Carlos Wesley, escreveu uma canção popular de Natal que não se encontra no inário evangélico brasileiro. Aliás, nesse inário não temos nenhum hino de Carlos Wesley, mas no inário da igreja metodista nos Estados Unidos existem vários hinos de Natal de Carlos Wesley. E ele comemorava então, né, ou celebrava através das suas canções o Natal. E é interessante que as palavras do hino metodista, né, do inário metodista da Igreja Metodista Unida, tem exatamente composições que Carlos Wesley escreveu em 1745. Nós então sabemos que Carlos Wesley ele era um pouco meio fã do Natal, mas isso não era também à toa. Ele havia nascido exatamente uma semana antes do Natal, no dia 18 de dezembro de 1707, data do seu nascimento. Assim então, nós também observamos muitos símbolos de Natal que nos trazem algumas histórias e significados. Não são símbolos que apenas decoram uma árvore de Natal ou um presépio, mas tem um significado. Por exemplo, a estatueta do menino Jesus, que é visto muitas vezes com as suas mãos estendidas, ela significa que Jesus está com os braços abertos, num sinal de boa-vinda a todos e todas. Mas é interessante que o anjo, quando anuncia Jesus Cristo, ele fala de um menino deitado e enfaixado na manjedoura.
e ele não cita o menino com os braços abertos, ao contrário, deitado e enfaixado, né? Os braços assim então não poderiam ter movimento. Mas geralmente Jesus aparece nas manjedouras com os braços, os bracinhos abertos, dando a todos e todas boas-vindas. Este é o significado. O outro significado são dos halos, né? Conhecidos também como nimbo, ou auréola, ou glória, que é um anel de luz que circula uma pessoa na arte. Aquela auréola, né, em cima da cabeça que aparece dos santos, ela também aparece em cima da cabeça de Jesus. Aquilo nada mais é do que uma arte, né? E foi utilizada em muitos séculos, e no caso do menino Jesus, para demonstrar, né, que esse é o seu significado, a sua divindade, que aquele menino era o Filho de Deus, senão o próprio Deus. Então aquela auréola significava a sua divindade. Mas aquilo é apenas um fenômeno artístico. Na verdade, não temos auréolas, né? Mas somos santos pelo processo da santificação, porque Deus também é santo. Nós também observamos a presença do estábulo, né? Ou do curral. A maioria dos estudiosos acreditam que o estábulo ele é referido nos evangelhos e provavelmente era uma caverna onde era construída nas rochas e ali se transformava numa simples e humilde estalagem, onde era comum as pessoas simples também colocar os seus animais dentro daquela estalagem, né? E assim então, quando Jesus ele nasce, significa que ele estava habitando com a humanidade simples daquela época. Mais tarde a caverna seria também reverenciada como o túmulo de Jesus, mais uma aparição da caverna na história de Jesus Cristo. Os panos ou faixas são as roupas de enfaixamento, conforme descritas no Novo Testamento, e predizem, né, a mortalha de Jesus. Isso fala do seu nascimento e é interessante que também fala da sua morte, onde ele deixa também, né, a sua mortalha ali, né, no túmulo. As mãos sobre o coração, no caso de Maria, às vezes Maria é vista com as mãos fechadas sobre o coração, aludindo o relato de Lucas, que diz no capítulo 2, versículo 19: mas Maria guardava todas estas coisas e ponderava em seu coração. Então significa essa passagem de Lucas. Também aparecem os pastores. Os pastores representam o homem comum. Eles sabem que o anjo tinha anunciado que Jesus haveria de nascer na cidade de Davi. O pastor que se tornou rei, e indica a linhagem também ancestral de Cristo, ou seja, Cristo vem, né, da linhagem de Davi. Os magos, ou os 3 reis magos, são frequentemente descritos como tendo 3 idades diferentes, uma coisa também curiosa e interessante. Um é jovem, o outro é de meia idade e o terceiro idoso. Isso está relacionado aos 3 estágios da vida: a juventude, a meia-idade e a terceira idade, né? E os presentes também que eles entregam a Jesus têm um significado. Os dons que os magos trazem a Cristo também assumem um significado. O ouro indica a realeza de Cristo, o incenso simboliza a sua divindade e a mirra prenuncia a sua morte. Esses magos também representam nacionalidades pelos países que eles vieram e animais que eles usavam. Os magos frequentemente retratados são vindo de 3 áreas geográficas
culturais do mundo conhecido da época: Ásia, África e Europa, referindo-se aos 3 continentes conhecidos na época do nascimento de Jesus. E assim então você vai observar que um vem montado a cavalo, que vem da Europa, outro em um camelo, que é da Ásia, e outro em um elefante, que é da África. E assim então também temos o significado dos animais no curral. O boi e o asno ilustram que Cristo é o rei de toda a criação, tanto humana quanto animal. E acreditava-se que o boi representava a paciência, e no caso do asno, ele representava a humildade. Assim, segue uma lista, de coisas e de significados de Natal que a gente vê tanto na Bíblia como também na história secular. Mas nós gostaríamos de dizer que, na verdade, nós sabemos que Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. A data do dia 25 de dezembro, ela começou a ser celebrada como o nascimento de Jesus a partir do ano 336 depois de Cristo. Nessa data, antes de ser celebrada a partir de 336, havia uma festa pagã de Dios Solis Invictus Natalis, ou seja, dia do nascimento do Sol Invicto. Era uma festa pagã. Os estudiosos, na verdade, do nascimento de Jesus, afirmam, na sua maioria, que provavelmente Jesus nasceu 21 de agosto no ano 7 AC. Isto mesmo, 21 de agosto do ano 7 AC. Enfim, não importa a data do nascimento de Jesus, o dia, o mês, o ano. Para quem tem Cristo, preste atenção, sempre é Natal. Se você tem Cristo, se Jesus Cristo nasceu no seu coração, sempre é Natal. Se Jesus está na sua vida, você pode celebrar o Natal. Vamos falar com Deus? Pai de amor, nós te louvamos por esta oportunidade e queremos desejar a todos os irmãos e irmãs a tua bênção, que o teu nascimento esteja também presente neste coração, neste lar, nesta família, abençoando esta casa, quando vão todos e todas celebrarem o Natal, que significa nada mais, nada menos, de acordo com a tua palavra, nascimento de Jesus, o ápice da salvação. Assim nós abençoamos esta vida, em nome de Jesus.